Olá pessoal, estamos de volta agora com a nossa aula de número 4 da disciplina de Contabilidade Geral, com o tema da aula Controle de Estoque e Folha de Pagamento. Vamos ao nosso slide número 1. Quando nós falamos de controle de estoque de mercadoria, existem algumas formas, alguns procedimentos ou ferramentas de controlar ou mensurar o valor do seu estoque no final do ano. Nós sabemos aí que ao final de cada exercício, as empresas elas são obrigadas a fazer o seu inventário permanente, ou seja, fazer o seu controle de estoque para informar aos órgãos competentes. E nós temos aí alguns métodos para que esses inventários sejam feitos. E o primeiro que nós vamos verificar aí é o inventário permanente. O que é o inventário permanente? É o método que calcula o estoque final de mercadoria diariamente por meio das fichas de controle de estoque. Então, dentro do inventário permanente, o cálculo do estoque ele é feito diariamente, tá? Então, a empresa tem lá o seu sistema e todos os dias, diariamente, é verificado as entradas e as saídas dessas mercadorias. Controle de estoque poderá ser realizado pelos métodos PEPS, UEPS e custo médio, também conhecido como média ponderada. O PEPS, o que significa PEPS? O primeiro que entra é o último que sai, ou seja, a primeira mercadoria que entra é a última mercadoria que sai. Na forma do UEPS, a última mercadoria que entra é a primeira que sai. No Brasil, o custo usualmente aceito e legal é o custo médio, tá? No Brasil, nós fazemos o controle de estoque com base no custo médio. E aí nós temos um modelo de ficha e avaliação de estoque. Então, como que nós vamos relacionar aí os estoques da nossa empresa com base no modelo? Nós temos aí mercadoria, né, do nosso lado esquerdo, mercadoria, e nós temos aí entrada. Depois nós temos aí a data, a quantidade, o preço unitário e o total. Então, desse lado, nós temos o quê? As entradas de mercadoria, relacionando a data que essa mercadoria entrou, a quantidade de mercadoria que entrou naquele dia, o preço unitário dessa mercadoria e o preço total da mercadoria. E, no final, nós temos aí o total das compras. Logo em seguida, aí no meio, nós temos, nesse modelo de ficha de avaliação de estoque, nós temos a saída. A saída relaciona aí também a data, a quantidade, o preço unitário e o total. E aí embaixo nós temos o custo da mercadoria vendida. E por último, o método de controle de estoque, nós temos aí o saldo. Obviamente que se entrou mercadoria e saiu mercadoria, vai ter um saldo remanescente aí da quantidade de estoques na minha empresa. E aí no saldo eu tenho a quantidade, o preço unitário e o total. E embaixo eu tenho o estoque final. Registros das operações com mercadoria pelo inventário permanente, utilizando o custo médio. Então vamos verificar aí como que eu faço essa operação utilizando o custo médio. E eu tenho aqui um exemplo. No dia 1/1 de 2012, tem um estoque inicial de 30 panelas Tramontina compradas por R$10 cada unidade, em um total de 300. Com base no custo médio, vamos verificar como que foi feito aí o cálculo desse inventário desse período relacionado ao exemplo nos slides. Vamos aos slides. Então, nós temos aqui, no dia 1/1, tá? Ele comprou 30 panelas. Então, nós temos aqui no saldo, 1/1, 30 panelas, ao preço unitário de R$10, totalizando 300, tá? Então, esse valor era o valor do saldo que já existia de estoque inicial. Então, eu tenho aqui que 1/1 já existia um estoque inicial de 30 panelas, ao preço unitário de 10,
totalizando aí 300. No dia 3/1, vejamos aqui nos slides, ocorreu a compra de 10 unidades dessas panelas ao custo unitário, ao preço unitário de R$20, totalizando aí 200, ok? Bom, se em 1/1 eu tinha 30 panelas, um saldo de 30, e em 3/2 eu comprei mais 10, então agora o meu saldo foi de quanto? 30 mais 10, 40. Então agora tem 40 panelas no meu estoque, totalizando aí um total de 500. Se eu pegar esse 500 e dividir aí por 40, eu vou achar o custo médio aí, o preço unitário, que seria o custo médio de R$12,50. Ou seja, essas 10 panelas, com base no meu custo médio, saiu para mim por R$12,50, ok? No dia 10/2, a operação foi diferente. Ele vendeu aí, então, ou seja, ocorreu a baixa do meu estoque. Ele vendeu 3 panelas, o custo médio, obviamente eu vou usar o custo médio da compra, no valor de R$12,50, totalizando aí 37,50. Então, eu tinha 40 panelas no meu estoque, vendi 3, eu fiquei com quantas panelas? 37, ao custo de R$12,50, total aí do meu estoque, R$462,50. No dia 15, eu vendi 28 panelas, ao custo médio de R$12,50, no total de R$350. Agora, eu tinha 37 panelas no meu estoque, no meu saldo. Eu vendi 28, sobraram 9 panelas ao custo de R$12,50, totalizando R$112,50. Aí no dia 20 eu comprei 5 panelas ao custo de ao preço unitário de R$27, totalizando R$135. Eu tinha 9 panelas no meu estoque, mais as 5 que estão entrando agora, eu tenho 14 panelas, num total de R$247,50, e eu achei o meu custo médio aí no valor de R$17,67,8. Agora eu vendi 10 panelas em 22/2, ao custo de R$17,67, totalizando R$176,80. Sobrou no meu estoque, eu tinha 14, vendi 10, sobrou 4 panelas ao custo de R$17,678, e eu tenho um total de estoque aí, R$70,70. Esse é o meu estoque, o meu inventário, o meu estoque apurado no final do exercício. E aí, se nós verificarmos aí nessa ficha de controle, eu tenho aqui o total das minhas entradas, compras 335, foram as compras do meu período. A minha saída, que foi a baixa do meu estoque, que é o meu CMV, ou seja, o custo da minha mercadoria vendida, no valor de R$ 564,30. E o saldo final, que seria o estoque final, no valor de 70,70. Esse estoque final, só lembrando para vocês que esse estoque é o estoque que nós vamos lançar no balanço patrimonial. É o saldo de estoque que vai lá para o meu balanço patrimonial no dia do encerramento do meu balanço, ok? Bom, como essa aula nós vamos tratar também de folha de pagamento, nós vamos fazer algumas considerações. Contrato de trabalho. O que é contrato de trabalho? É a relação bilateral entre empregado e empregador. Ou seja, é uma empresa que contrata você para trabalhar, existe uma relação entre empregado e empregador, né? Então, existe aí um contrato. Uma vez que você está dentro de uma empresa diariamente, cumprindo as suas obrigações, já caracteriza aí um vínculo empregatício. Salário versus remuneração. Salário, o que é salário? Contraprestação devida e paga diretamente ao empregado. Ou seja, você prestou um serviço na determinada empresa, a contraprestação vai ser paga mediante o seu salário. Você que trabalha, todo mês você recebe lá o seu salário. Remuneração é a somatória dos benefícios, inclusive salário. Então, além do seu salário,
né, existe lá os benefícios que você recebe lá na empresa onde você trabalha. Então, isso é caracterizado como remuneração. Folha de pagamento é o formulário de emissão obrigatória que descreve os dados do empregador e do empregado, os ganhos e os descontos referente ao trabalho assalariado de um empregado. Então, a folha de pagamento é aquele formulário que todo mês é informado lá no sistema de folha de pagamento, onde você recebe lá todas as informações, o que você ganhou de salário, o que a empresa paga de salário, quais os descontos que a empresa, né, que tem lá na folha de pagamento, tem lá salários, descontos, o que desconta lá do seu salário, o INSS, o Vale Transporte, né? Então, são todas essas informações que durante todo o início do mês lá tem que se fazer, mandar lá para a contabilidade para que seja gerada a folha de pagamento, para que a empresa tenha o controle dos pagamentos e recebimentos aí, dos recebimentos dos funcionários, dos pagamentos, né, dos funcionários, com essas informações, os descontos, os proventos, né, a remuneração, aquilo que esse funcionário ganha dentro do período. E aqui nós temos alguns lançamentos de folha salarial, alguns lançamentos, provisão da folha salarial, tá? Então, quando nós recebemos lá a folha de pagamento na empresa, vem lá a relação, proventos e descontos. E aí eu tenho lá o salário do empregado daquele determinado período. Então, qual o lançamento que eu vou fazer na contabilidade? Eu vou debitar despesa com salário, suponhamos que o salário desse funcionário seja de R$ 2.900 por mês. Então, como que eu vou provisionar a folha desse pagamento? Eu debito despesa com salário no valor de R$ 2.900, lembrando que despesa com salário é uma conta de resultado e é uma despesa, tá? Então, ela vai lá para as nossas demonstrações de resultado, nossa DRE. E a contrapartida vai ser o quê? Um crédito em salários a pagar. Salários a pagar é uma obrigação, tá? Então, se é uma obrigação, é uma conta patrimonial que vai ser lançada lá no meu balanço patrimonial, especificamente no passivo circulante. Então, na provisão da folha, eu debito despesa com salário e credito salários a pagar. Aí aqui eu tenho o modelo, olha só como que vai ficar o nosso razão. Aqui eu tenho razão, despesa com salário, eu tenho um débito de R$ 2.900 e despesa com e salários a pagar, um crédito de R$ 2.900. Então, dessa forma, eu fiz o meu lançamento da provisão na contabilidade. Retenção do INSS. Então, eu tenho lá uma informação na minha folha de pagamento que houve a retenção do INSS naquele período, desconto do INSS. Então, como que eu vou fazer? Esse INSS aqui, pessoal, é o INSS que desconta lá do seu salário, lá do meu salário. Então, eu tenho um salário lá de R$ 2.900, só que existe um desconto de INSS em cima desse salário. Então, vamos lá, como que eu vou lançar esse desconto desse INSS? Eu tenho aqui INSS a recolher e salários a pagar. Então, como que vai ficar o meu razão? Se esse INSS ele é descontado do meu salário, isso significa que vai deduzir o valor do salário, né, dos salários a pagar. Então, eu tenho aqui, ó, INSS a recolher 319 e salários a pagar no débito 319, ok? 319. Débito de salários a pagar no valor de 319. Então, para deduzir o valor do meu salários a pagar, eu vou fazer um lançamento de débito em salários a pagar no valor de 319 e um lançamento de crédito INSS a recolher no valor de 319, ok? Por que eu vou lançar INSS a recolher? Porque esse valor, mesmo sendo descontado do meu salário, ele precisa ser efetuado o pagamento por parte da empresa. E aqui eu tenho a provisão do INSS empresa. Então, eu tenho aqui despesa com INSS
no valor de R$ 749,65, que seria o valor apurado pela empresa, e eu tenho o INSS a recolher no valor de R$ 749,65, que seria o valor da provisão do INSS. Mais os 319, né, que eu tive lá do desconto do INSS, do meu salário, foi descontar 319. Então, razão do meu INSS a recolher no mês vai ser os 319 que foi descontado da folha de pagamento do funcionário, mais os 749,65 que é referente ao INSS, referente à empresa, calculado pela empresa, ok? Então, pessoal, é isso. Até a próxima aula. Obrigada!